Após a expulsão contra o Brusque no Moisés Lucarelli ainda no primeiro tempo, em jogo válido pela sexta rodada, Dudu se mostrou arrependido e pediu perdão à torcida por ter comprometido a equipe naquela ocasião. Primeiramente não é porque nós queremos, né, ser expulso, mas é muita força de vontade, é querer vencer sempre, né? Mas eu peço desculpa para a torcida da Ponte Preta pelas expulsões, que também nós conversamos, o treinador também fizeram uma reunião, né, sobre isso, sobre a disciplina, e pode ter certeza que nós jogadores vai melhorar muito sobre isso. Apesar da segunda expulsão do atleta na temporada, Dudu ganhou mais um voto de confiança de Alberto Valentim e foi escalado na equipe titular na última segunda após ter cumprido suspensão contra o Náutico. O fim da história todos já sabem. Mais uma expulsão do volante e mais uma derrota da Ponte no Moisés Lucarelli. O amarelo, por exemplo, que ele toma primeiro, é um amadurecimento que ele precisa também, que ali é uma jogada para ele jogar mais simples, para tomar um amarelo. Então ali cabe esse amadurecimento para ele também, não exagerar, isso é tudo, não só do lado disciplinar. Ele é um jogador que a gente acredita, que é um jogador que a gente conta muito, um jogador importante, tanto é que vem iniciando nesses jogos. Cobrá-lo e fazer com que ele acelere esse processo o quanto antes. Outra estatística preocupante é a quantidade de cartão vermelho recebido pela Ponte nas últimas rodadas. Foram 4 expulsões nos últimos 5 jogos. E muito pela competência do elenco alvinegro, a Macaca ainda conseguiu sair vitoriosa em 2 duelos em que teve que jogar com um jogador a menos. E a gente não vai permitir mais, que nós já tínhamos falado, mas agora com uma ênfase maior, que está proibido expulsões desnecessárias. Mas apesar da derrota no encerramento da 8ª rodada, a Macaca segue na liderança da Série C, um ponto à frente do vice-líder Caxias. O clima dentro do Majestoso também não mudou. Continua sendo positivo e de muita confiança no trabalho realizado por Alberto Valentim. O treinador, inclusive, agora terá 10 dias de preparação antes do próximo compromisso contra o ABC. O cenário perfeito, acredito eu, que se perguntar para todos os treinadores, seria sempre a semana cheia, independente de empate, derrota ou vitória. Porque você consegue trabalhar o jogo, recuperar bem, consegue recuperar bem os jogadores que jogaram, os jogadores que estão em transição para voltar, ajustes a serem feitos. Então, para mim, o cenário primeiro quem dera se nós tivéssemos o calendário sempre com semanas cheias, né? Durante esta resposta sobre a importância desse tempo de preparação, Alberto Valentim foi citando alguns atletas que estão recuperando a melhor forma física. E quando perguntado sobre Vitor Andrade, ele foi direto. Nós temos jogadores aí. Darley, que está precisando, que tem Darley, Simon, Vitor Andrade. Vitor Andrade não está lesionado. Foi opção minha. Defendendo a liderança da Série C, a Ponte volta a campo somente no dia 14 de junho contra o ABC, novamente no Majestoso. Bom, a pergunta do torcedor da Macaca e o caso Dudu? Teve alguma punição? Até agora não temos informação. A Ponte não se manifestou. Então, zero informação sobre esse assunto. Acredito que a Ponte deve emitir uma nota, mas até agora não tem nenhuma informação. Batista, tem uma coisa. Aliás, você falou isso ontem no programa, e eu assim, que tem que dispensar o cara, que tem que mandar embora, né? Aí pensando bem, eu acho que não, cara. Acho que o Dudu tecnicamente não é importante pro time. O que você tem que dar é um expulso e jogando o time Batista, no lixo. Tudo bem. Isso que ele é importante desse jeito. Vamos falar. Você lembra o lance da expulsão do jogo do... E não estou falando que ele tá certo, tá? O lance lá do jogo contra o Brusque. A bola subiu, ele tenta dar um voleio pro gol, acerta o rosto do cara. Tá? Já tinha amarelo, expulso, correto. Beleza? Mas aí não foi um lance imprudente. E você lembra que aqui mesmo, nesse programa, eu defendi o Dudu. Exatamente. Então, nesse lance aí. Eu vou chegar lá, correto, perfeito. Aí teve esse lance aí, aí eu acho que ele foi imprudente. Nos dois. Ele não tem que segurar a bola com a mão e não tem que dar um tapa na cara do atleta do time adversário. Então nós estamos falando de um jogo que você defendeu e eu também, e um outro que ele foi expulso. Então, por que vai mandar o cara embora? E ele, tecnicamente, ele é importante. Agora, não, tem que chamar ele, Dudu, vem cá.
Ó, você vai tomar 20% de multa do seu salário. Sem querer e a cortar, próxima expulsão. Sem querer te cortar e já cortando. E a próxima expulsão nós vamos tomar outra Nós debatemos aqui, nós colocamos aqui que a Ponte teve uma conversa com os jogadores sobre a questão de expulsão. Foi ou não foi? Foi. Mas não é o que eu tô falando. Então aí é o seguinte. Mas você vai mandar o cara embora? Você chama o cara, chama os jogadores. Olha, é o seguinte, expulsão não pode acontecer, não sei o que, aquela resenha interminável. Entrou aqui, saiu aqui. No primeiro jogo que o cara, voltando de suspensão, ele dá uma mãozada no cara. Acabou de conversar com o cara, pô. Vou falar novamente. Eu não estou defendendo o Dudu, muito pelo contrário. Mas eu não acho que ele tem que ser mandado embora. Porque aí você vai estar se prejudicando, porque tecnicamente ele é bom jogador. Ele ajuda o time, aliás, é titular do time. Então, você tem que dar assim uma multa, certo? Aí a diretoria que resolve essa questão da multa, o Alberto também disse isso, ó, aí é com a diretoria. Só que ele tem que ser multado, ele tem que tomar um puxão de orelha e não fazer mais, é isso que ele tem. E aí sim você fala, ó, a partir de agora, as próximas serão desse jeito, entendeu? Porque há uma expulsão que ele teve, que nós defendemos, e a outra que ele teve aí, que ele prejudicou o time, e eu falei isso, certo? Agora, mandar embora, eu acho que é, aí nós estamos sendo muito radicais. Essa é a minha opinião. Eu daria uma multa para ele, CH. Forte, pesada. Como eu tomava na minha época. Agora, aí... Na sua época era diferente. Sim, também Hoje concordo. Nem pode mais dar esse tipo de multa. Pode até que... Por indisciplina? Isso aí... O clube dá a multa. Aí o jogador sai do clube, entra na justiça e ainda vai ganhar um dinheiro em cima desse negócio. O que o Gleger está colocando é exatamente o que eu penso. Tem que multar de maneira exemplar o jogador. E eu digo o que eu disse no caso do Gé. Lembra do caso do Gé? Teve várias vezes, E várias vezes a gente debateu aqui. Em nenhum momento nós falamos para mandar o jogador embora. Nenhum momento. Falamos de punição. Então, e você tocou no assunto aí, eu não sei, isso aí, juridicamente tem que tomar muito cuidado para ver que caminho a Ponte vai adotar. Talvez seja por isso que a Ponte ainda não se manifestou. Mas mandar o jogador embora, eu sou contra. Deve estar debatendo internamente, né? Para ver se juridicamente a Ponte estará respaldada em colocar algum tipo de multa. Mas que o Dudu tem que tomar um puxão de orelha, tem. O que pode ser feito, né, para escapar de um processo futuro, que hoje no Brasil é tudo processo. E ganha. Processo e ganha. Para escapar de um processo futuro, é aplicar uma multa e converter essa multa em cestas básicas. E o próprio jogador vai lá e de livre, espontânea vontade entregar as cestas básicas. Boa ideia. Para não ficar sem punição. Gostei. Ótima ideia. Isso aí seria legal. Não mandar embora. Isso aí que você falou seria fantástico. Mas mandar embora, não. Na minha opinião, não. E aí o jogador vai lá, ele compra as cestas básicas e ele mesmo entrega. E ele mesmo vai lá. Quanta gente não está necessitada, precisando, né? Perfeito. Muita gente passando fome. Agora tem o frio. A questão do frio também pode doar aí cobertores. Então eu poderia fazer alguma coisa desse tipo. Agora ficar sem nada, mas ele vai passar batido isso? Batista. E essa irresponsabilidade, infantilidade que o jogador cometeu. Eu não tenho dúvida. Eu tenho a impressão que a Ponte vai botar o jogador. Eu também acho. Só que isso daí é uma questão interna. Surpreso, se não acontecer nada. Isso daí, os caras podem chegar lá, o Vingador, do seguinte, ó, aconteceu isso, você vai estar multado em tanto, ok? Beleza? Faz isso que o Batista falou, não faz, seja o que for. Então, isso aí já deve estar conversado já. Eu não tenho dúvida nenhuma, conhecendo a diretoria da Ponte, conhecendo os caras que comandam o futebol lá, a gente sabe que são pessoas corretas e severas nesse tipo de atitude. Normalmente eles não toleram isso, não toleram. Normalmente, Brigatti, Berlim e o próprio Valentim que falou assim, ó, isso é problema da diretoria. Você viu ele falando, né? Se o jogador for permanecer, primeiro, chama o jogador, reúne o grupo inteiro e fala, olha, você vai pedir desculpas na frente do grupo. Vai pedir desculpa para o grupo. Segundo, faça uma nota nas redes sociais se retratando daquilo que ele fez com relação à torcida. Não pode desrespeitar a torcida
da maneira que ele desrespeitou. O clube só tem uma razão de ser, é a sua torcida. Sem torcida não tem nada. Olha aí o que ele fez. Ao invés de ser humilde e entender a N 3 pontinhos que fez, não, ele ainda provoca a torcida. Tem que se retratar, tem que emitir uma nota se retratando. E outra, não escale o jogador no Majestoso, hein? Se ele for permanecer, escala e jogo fora. No Majestoso, toda vez que ele pegar a bola, a torcida vai vaiar. Mas ele se apostar, se ele jogar bem e a Ponte ganhar o jogo, é um jogo só, o torcedor já esqueceu. Você pune o time, Batista. Você vai punir o time. Então faça isso pra você ver. Vai jogar contra.